Olá, tudo bem? Dando sequência no vídeo que eu tava falando pra vocês sobre o encaminhamento escolar do meu filho, hoje eu quero contar um pouco pra vocês sobre a trajetória que a gente fez até chegar onde a gente está hoje. O Felipe começou na escolinha com 2 anos de idade. Na realidade, ele estava para completar 2 aninhos e o Felipe não falava. As únicas coisas que o Felipe fazia era balbuciar. Falava mamã, papá, titi, au au, e palavrinhas assim que não exigiam grande desempenho e sempre as sílabas duplicadas. Até então, com aquela crença social, o senso comum, dizendo que meninos são mais preguiçosos e demoram mais para falar, eu estava tranquila. Aí ele completou 2 aninhos e ainda não falava. As crianças da sala dele, muitas já falavam e falavam bem, falavam bastante coisas, tinham um vocabulário bastante desenvolvido. E o Felipe nada. Eu me recordo que o Felipe começou a falar mesmo. Ele completou 2 anos em março. Aí ele saiu de férias em julho. Quando ele voltou lá para o meio de agosto, setembro, ele começou a se comunicar melhor. Mesmo assim, não era lá grande coisa e com muitas trocas silábicas. O Felipe sempre fez muitas trocas silábicas, até hoje ele faz. Na realidade, hoje ele não faz mais trocas, mas tem algumas letras que ele não consegue pronunciar, especialmente o R. Quando o R é no meio da palavra, encontro consonantal, tem algumas coisas que ele tem bastante dificuldade ainda. Mas naquela época, isso ainda não me chamava tanta atenção. Chegou a passar essas profissionais que vão nas salas, nas escolinhas, avaliar as crianças, mas no final do relatório dela constava que isso era esperado ainda para a idade dele. Mesmo assim, eu pedi para conversar, porque no final elas colocavam assim: caso os pais tenham ficado com alguma dúvida, estou à disposição. Ela explicou que antes dos 3 anos, a gente só fazia um trabalho de acompanhamento. Podia fazer parte desse processo de desenvolvimento do Felipe. Ok, mesmo assim eu fiquei com a pulga e fiquei acompanhando. Quando o Felipe completou 3 anos de idade, eu ainda assim não levei. E aí eu não lembro qual foi o motivo específico que a gente não levou, mas eu sei que ele foi mesmo fazer fono, ele estava com 4 anos de idade. Começou a fazer a fono, ele fazia pelo convênio. Fono do convênio, pelo menos a que a gente frequentava, ela colocava 4 ou 5 crianças dentro da sala e fazia ao mesmo tempo. E aquilo me causava assim uma insatisfação. Porque eu pensava, gente, cada dificuldade de cada criança, ela é específica e a fono ela trabalha o todo, é meio estranho. E outra, são só 45 minutos normalmente, entre 45 minutos a 1 hora. Aí eu me questionava assim, é pouco tempo, ainda mais dividido a atenção. Mas mesmo assim, eu mantive um tempinho para ver se ia funcionar. Não vi avanços. Então a gente trocou e colocou numa particular. Com 4 anos e 5 meses, ele mudou para essa fono particular e desde então o Felipe não saiu mais da fono. O Felipe tá para fazer 8 anos, desde os 4 ele acompanha com fono sem parar, faz parte da vida dele, porque até hoje ele ainda não consegue pronunciar a letra R quando faz encontro consonantal ou quando esse R tá no meio da palavra. Começamos com essa fono lá nos 4 anos e meio dele, praticamente. Com pouco tempo ele já começou a conseguir falar cadeira, que era cadela, e conseguiu falar, por exemplo, Gabriel, que era Dabiel. Entende? Ele trocava o G pelo D e o C pelo T. Com pouco tempo de trabalho, ele avançou, falei que bacana, que legal. Ok, até aí eram mais trabalhos da parte oral dele, era mais para trabalhar essa língua e desenvolver esse tônus dele. Felipe fez 5, começou um leve processo de alfabetização, porque no pré, muitas escolas já iniciam a apresentação e muitas crianças sacam o processo e dali elas já aprendem a ler como algo que
cai a ficha, faz sentido, e dali elas começam a ler. Com muitas isso acontece. Muitas começam o primeiro ano do fundamental lendo. E isso acontece de forma super tranquila e super esperada, porque para a maioria de nós isso é uma coisa meio que lógica, vai fazendo sentido. Mas com o Felipe não foi assim. O Felipe não conseguia fazer essas ligações, não conseguia sequer lembrar muitas vezes que som faz aquela letra. Ele sabia o nome da letra, então, por exemplo, D. Ele sabe que ela chama D, e aí você virava para ele e falava: que som faz o D? Não sai, não vem, não consegue, precisa de ajuda. Gente, D, tira o E. D. Pra gente é tão óbvio, não é? Pra gente é muito óbvio. Eu ficava assim, gente, não é possível. Um menino tão inteligente não consegue fazer essa ligação óbvia. Bom, vamos chegar. O que me chamou sempre muito a atenção nesse primeiro momento escolar da vida do Felipe é que eu me recordo de cantar muitas musiquinhas na minha casa quando eu era criança. Então eu trazia as musiquinhas que eu aprendia na escola e cantava muitas vezes em casa. O Felipe nunca trouxe uma musiquinha da escola, nem aquela que ele mais gostava. Ele nunca conseguiu cantar uma musiquinha que ele aprendeu na escola. Os amigos. Muitas vezes você pode até não guardar o nome de todos os amigos, mas aquele que você mais gosta, logo você guarda. Os primeiros dias de aula, no terceiro, para exagerar, você já sabe o nome do seu amigo mais legal. Ele nunca soube falar. Hoje em dia tá melhor isso, mas lá atrás ele nunca soube falar o nome dos amigos. Ele demorava um tempo para pegar quem era quem, sabe? Ligar o nome à pessoa. Então são coisinhas que eu fui pescando. E por que eu fui pescando? É aí que eu quero chegar. Eu fui pescando porque eu tenho um caso na família. Eu tenho um caso de dislexia na minha família. O meu marido é disléxico. Ai, como ele descobriu? Ele descobriu depois de adulto, depois de passar por todas as dificuldades possíveis de um ser humano. Vergonha, humilhação, medo, pavor de falar em público e etc. Essa pulga atrás da orelha, a vida toda eu perguntava, tanto na escola quanto para essa profissional que acompanhava ele: será que o Felipe não tem dislexia? E o Felipe nunca demonstrou traços para dislexia. Ele acabou o infantil, apesar de muitas crianças saírem dele lendo, não é o que é cobrado da criança. Então aquela criança que não consegue, a princípio, ela não está errada por não conseguir. Ela simplesmente tá dentro do esperado. Ele foi para o primeiro ano do ensino fundamental e a coisa não acontecia. Ele não virava essa chavinha e começava a ler. E aí a gente começou a ficar mais em cima da escola. Por que não? É só ele que não tá lendo? Não, mãe, tem mais crianças. Só que você via que era uma porcentagem pequena da sala. Mas mãe, não seja ansiosa. É esperado. Na escola que ele estudava naquela época e que eu saí de lá muito decepcionada por uma série de questões. Fiz desabafos no meu Facebook até, porque realmente, assim, eu achei que faltou um tato da escola, mas graças a Deus já veio a página, já tô em outra, estamos felizes, contentes e realizados. Como eu digo, a males que vem para bem, se aquela escola tivesse muito bem tratado a gente, talvez a gente estaria lá, e lá não era definitivamente o melhor lugar para o meu filho. Mas o fato é que a psicopedagoga da escola fez uma breve avaliação e ela sentou comigo e com meu marido e nos contou que ela estava fazendo mestrado em dislexia. Ou seja, ela falou: Mi, eu estudo isso o tempo todo, o dia inteiro, eu vejo casos o tempo todo. Eu fiz os testes no Felipe, o Felipe não é disléxico.
Você tá muito ansiosa, as crianças têm todo um processo de alfabetização. Algumas isso vai acontecer muito facilmente, com outras dentro do prazo, outras tendem a demorar mais. É por isso que cria-se uma média. O MEC pede que a criança esteja completamente alfabetizada até o final do 3º ano do ensino fundamental. Fica tranquila, não é assim. Tenha calma e blá, 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 blá. Eu e meu marido aqui conversando e o meu coração inquieto e as coisas meio que não tão legais. Vamos mudar de escola. O Fernando sempre quis os nossos filhos na escola que eles estão hoje. Porém, naquela época eu achava assim que era muito cedo para uma educação tão rígida. Eu cheguei à conclusão de que eu segui o meu coração no primeiro ensino do meu filho, não fiquei satisfeita. Eu segui o meu coração na segunda escola do meu filho, não fiquei satisfeita. Eu resolvi ouvir o meu marido e eu resolvi colocá-lo na escola que ele achava que a gente deveria colocar. Antes de chegar nessa escola, eu comecei a questionar a fono do meu filho. O que você acha? Mi, ele não tem dislexia. A questão do Felipe hoje, pra mim, é uma falta de maturidade. O Felipe é uma criança muito infantilizada. O que eu queria de você? Que a gente fizesse uma avaliação com o dentista, porque assim, as crianças começaram a trocar a dentição e o meu filho não caía. Então ela pediu avaliação com dentista e avaliação com psicóloga. E aí nessa época foi bem traumático para mim, foi bem difícil. Foi esse encaminhamento que começou a cair a ficha que, por mais que eu tava tentando achar respostas, quando alguém começa a te cobrar respostas também, você fala, realmente tem alguma coisa aí por trás e eu vou descobrir. Você tá caçando, você vai encontrar. A gente foi atrás de respostas, a gente trocou inclusive a fono por várias questões que a gente chegou à conclusão que o tratamento estava num ponto ali que estava precisando de outros itens para continuar acontecendo. Não foi nada com a fono dele, tanto que eu voltei esse ano agora para a fono que ele estava, no ano retrasado. Voltei com ela esse ano. O ano passado a gente interrompeu, mudou ele de escola, interrompeu essa fono, trocamos de fono. E fomos buscar respostas. Eu fui em dentista convencional, dentista da antroposofia. Se você nunca ouviu falar em antroposofia, vale a pena ouvir falar, é muito interessante. Daí eu fui em pediatra da antroposofia, aí eu fui em psicóloga, por fim eu acabei numa neuropsicóloga fazendo uma bateria de testes gigantes no meu filho. Esses testes levaram 8 semanas, ele fez todos os testes e tudo isso foi acontecendo em todo o ano passado, todo o ano de 2019. Por fim, lá para novembro, final de outubro, começo de novembro, a gente sentou para ouvir o veredito. Não concluiu-se que o Felipe tenha dislexia, não. Mas aqui vão algumas observações. Primeira, uma criança antes do final do 3º ano do ensino fundamental, que é antes do prazo e o MEC obriga as escolas que a criança esteja alfabetizada. Antes desse prazo, não se diagnostica dislexia, porque entende-se que para diagnosticar dislexia, a criança precisa estar completamente alfabetizada. Ou seja, o Felipe, por mais que a gente veja e por mais que a gente estranhe tudo isso, não é ainda um caso que se enquadra por causa dessa questão. E mesmo que ele tivesse traços de dislexia, não teria como fechar um diagnóstico para uma criança que entende-se que não tem que estar completamente alfabetizada. Então, o cérebro dele precisa estar completamente desenvolvido para a alfabetização, para enfim a gente falar, nossa, olha, realmente não alfabetizou, o que está acontecendo? Aí tem várias possibilidades que pode acontecer, inclusive falta de estímulo, estar numa escola não adequada, várias coisas, várias questões, mas você fazendo tudo isso, excluindo todas as possibilidades, a criança não alfabetizou,
o que pode estar acontecendo? Não é o que está acontecendo com o Felipe, entende? E além disso, o Felipe está dentro de uma idade que não se obriga a estar alfabetizado. Por isso, não fecharia diagnóstico. Mas, mesmo não fechando um diagnóstico, quando você faz uma avaliação neuropsicológica na criança, mesmo que você não feche um diagnóstico, ele demonstra traços para. Então, traços para dislexia, traços para TDAH, traços para autismo, traços para qualquer outro tipo de transtorno que a criança possa ter, vai aparecer nesses testes, porque eles são muito completos. E isso eles são mesmo. Eu não sou especializada em testes, mas eu vi vários deles na época da faculdade e realmente eles são muito completos. Tanto a parte emocional, quanto a parte cognitiva, quanto a parte intelectual. Ela faz uma leitura geral da pessoa. Terminado e me mostrando e falando que ele não apresentava naquele momento traços para dislexia, ela me apresentou um outro ponto, que foi o ponto X, onde ela falou: você veio buscar respostas, você tem respostas. O Felipe, ele tem um QI bastante elevado e isso apareceu nos testes dele. O que pode acontecer? Uma das possibilidades que uma excepcionalidade, então o fato dele ser o QI acima da média, vamos dizer assim, isso, por mais que a gente fale, mas é bom, mas é tratado como uma criança especial, excepcional, ok? Então, uma excepcionalidade pode camuflar a outra excepcionalidade, a dislexia. Então, o fato dele ter aspectos do cérebro dele muito bem desenvolvido pode camuflar aspectos do cérebro dele aquém do desenvolvimento, entende? Eu fiquei, poxa vida, sabe o que isso significa? Pode ser que nenhum teste, nenhum dia, nenhuma época da vida dele venha a mostrar de fato que ele tem. Mas eu tô vendo, eu tô percebendo. E isso chama mais atenção ainda. Como uma criança tão inteligente num ponto faz tantas trocas. Tem hora que ele tá lendo que eu penso, que língua ele tá lendo? Ele vai trocando todas as letras. Ele vai decodificando de uma forma completamente diferente da gente. Como assim? Engole, calma. E eu cheguei à conclusão de que, fechando o diagnóstico ou não fechando o diagnóstico, o tratamento para o Felipe específico é lidar com crianças com dislexia. É isso. E ponto. Doeu muito? Doeu. Se você não viu o vídeo onde eu falo sobre o meu processo de aceitação, ele tá aqui na descrição para você. Foi bem difícil. Mas eu preciso ajudá-lo. E eu não vou ajudá-lo tratando como uma criança que não tem traços para, percebe? Uma das coisas que essa neuropsicóloga fez por mim e que me ajudou muito foi me solicitar a leitura deste livro. Superdotação e dupla excepcionalidade. Superdotação ou alta habilidade, que é como a gente chama, alta habilidade mais outra excepcionalidade, que no caso a dislexia, ou no caso TDAH, ou no caso autismo, ou no caso, enfim, essa dupla excepcionalidade muitas vezes camufla coisas e a gente tem mais dificuldade de perceber, mais dificuldade de trabalhar. Com dislexia, eu não achei nenhum livro ainda que fale. Tem pouca biografia, tem pouca coisa de material para a gente consumir sobre dupla excepcionalidade relacionada à dislexia. Eu tô com muita dificuldade de encontrar, mas esse livro aqui deu um norte, deu uma luz, iluminou um caminho e tá me ajudando bastante a entender e a lidar com o Felipe. Desde então, essa tá sendo a história da nossa vida. Eu vou continuar contando
os próximos capítulos, os outros capítulos que nós passamos e como que tá o tratamento, o que que eu procurei, o que que eu tô fazendo para ajudar o Felipe. Eu quero contar tudo para você que também esteja passando por isso, que também esteja encontrando dificuldades, que também fica perdido em não saber como lidar. Eu passei por todas essas fases e eu fui batalhando para encontrar um caminho e hoje eu acredito que nós estejamos no caminho certo. Eu vou continuar contando tudo para você. Se você conhecer alguma mãe que tem um filho com dislexia, eu peço encarecidamente, avise essa mãe sobre esses vídeos, porque isso ajuda demais quando a gente está passando, procurar um auxílio, respostas, caminhos e por aí vai. Eu tô deixando o meu e-mail, o meu Instagram, o meu Facebook, tudo aqui para que você consiga escrever para mim, entrar em contato comigo, para que a gente se ajude. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.